Essa imagem aí representa dois deuses, Horus à esquerda e Thoth à direita, abençoando, por assim dizer, né, ou vitalizando, que é o que essa cruz ansata, né, representa, o Ankh, né, a vitalidade, vitalizando, portanto, essa figura que deveria estar no meio da imagem, mas não está, porque ela foi realmente brutalmente apagada dessa história. Paradoxalmente, essa eliminação da figura da imagem, ela acrescenta mais significado do que remove, porque a gente continua sabendo quem é essa figura, mesmo ela tendo sido removida, por causa do contexto em que essa imagem está, ou do local, melhor dizendo, que essa imagem está, que é o templo mortuário de Hatshepsut, uma das figuras mais fascinantes do Egito Antigo, não só pelo poder que essa figura conquistou ao longo da vida e por como ela conquistou esse poder, mas também pelo que tentaram fazer com a memória dessa figura. E eu tô dizendo aqui figura, né, para não me comprometer chamando ela de um faraó ou uma faraó, porque a palavra faraó no egípcio é sempre masculina, e isso tem tudo a ver com a história que a gente vai contar aqui, e portanto, ainda que Hatshepsut fosse uma mulher, inclusive o nome dela significa a principal entre as nobres mulheres, frequentemente ela foi representada como um faraó masculino mesmo, inclusive com a barba cerimonial e tudo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Sobre essa figura absolutamente fascinante que é Hatshepsut, como que ela chegou ao poder, o que ela fez enquanto estava lá como faraó e por que logo na sequência, logo os primeiros sucessores dela começaram uma verdadeira campanha para eliminá-la da cronologia, né, dos faraós egípcios. E para começar essa história, a gente tem que falar do pai de Hatshepsut, né, e ela concordaria inclusive com isso, a gente vai ver o porquê daqui a pouco, que foi Tutmosis I. O Tutmosis I foi também um faraó absolutamente fascinante, muito poderoso, que reinou ali por volta de 1500 a.C., e ele é lembrado, principalmente na história do Egito Antigo, como aquele que inaugurou o período chamado de Novo Império, que vem na sequência de um longo período de instabilidade na história do Egito Antigo, que é conhecido como o Segundo Período Intermediário. Mas a gente não precisa entrar necessariamente nessas cronologias, o que importa para nós aqui é que Tutmosis I foi um grande líder militar e ele foi responsável por ampliar o território do Egito ali e combater alguns povos que eram rivais ali dos egípcios no período, como os núbios, né, ou cuxitas no sul, e os Ixos a leste. Então o Tutmosis I, por meio desses feitos militares, vai conquistar um período de nova estabilidade para as dinastias egípcias, e ele vai deixar como herdeiro o seu filho Tutmosis II, que não vai ser um faraó tão notável quanto o pai. Mas ele é uma figura muito importante porque ele vai se casar com uma figura que vai ser tão notável quanto o pai, que é justamente a nossa Hatshepsut. E sim, né, eu falei que a Hatshepsut é filha de Tutmosis I, então ela era realmente irmã de Tutmosis II, né? Na verdade, meia-irmã de Tutmosis II. Eles tinham mães diferentes, né? E do casamento de Tutmosis II com Hatshepsut vai nascer uma filha, mas o Tutmosis II vai ter outros filhos e filhas, né, com outras mulheres, como era comum, e o filho mais velho dele, né, o filho homem mais velho dele, que seria o seu sucessor, né, afinal passava-se de pai para filho, sempre no masculino, vai ser o Tutmosis III. Só que o Tutmosis III, o que vai acontecer é que quando ele ainda era muito novo, o pai dele, Tutmosis II, vai morrer e ele, portanto, precisaria de alguém ali para reger o Egito em nome dele, né, ou com ele. E a figura que vai se destacar para se tornar corregente, né, para reinar junto com Tutmosis III, vai ser justamente a sua tia, Hatshepsut. E até aí nada de muito espetacular, porque também isso era muito comum, né? Mulheres serem regentes, né? Geralmente a mãe de um faraó que ainda era muito novo para reinar, acabava reinando ali no seu nome até ele ter a idade adequada. Só que no caso da Hatshepsut, desde o início vai ficar muito claro que ela é que tem o poder absoluto, e até o momento da morte dela, que vai demorar um bocado, ela não vai largar de forma alguma esse posto, e o Tutmosis III, mesmo já tendo uma certa idade, vai continuar sendo visto como o segundo ali da corregência, né? Então Hatshepsut é vista como a soberana ali, efetivamente, na prática e de direito também, e o Tutmosis III vai ser uma figura bem apagadinha ali debaixo da sombra da sua tia, até que o reinado dela chegasse ao fim. Mas então é assim que Hatshepsut chega ao poder. Mas o que ela faz quando ela está no poder, né? O que torna o reinado
reinado dela, né, o império dela tão impressionante e marcante, né, na história do Egito. E aqui a gente pode falar de principalmente 3 coisas do reinado de Hatshepsut que são extremamente importantes, e a primeira delas é que ela vai conseguir manter essa estabilidade ainda muito recente, né, muito vulnerável, que foi inaugurada pelo pai dela. Então pode parecer assim que simplesmente dar continuidade ao legado do pai dela é pouco, né, mas a gente tem que lembrar que essas coisas não são conquistadas de uma vez por todas nunca, né, na história, na política. Então não seria nada surpreendente se um sucessor mais fraco seguisse ao Tutmós I e o Egito voltasse rapidamente à situação anterior, com os Cuxitas e os Hicsos, por exemplo, avançando novamente para dentro do território egípcio. Mas isso não só não vai acontecer, como a Hatshepsut, na verdade, vai ampliar o alcance do poder da nova dinastia e vai ampliar também o caráter monumental dessa nova dinastia, né, em termos de construções mesmo, que é o segundo ponto, então, muito importante do reinado dela, que ela vai ser conhecida como uma das maiores construtoras dessa fase da história do Egito. O próprio templo mortuário dela é um exemplo disso, né, que foi chamado de Djeser-Djeseru, que significa Maravilha das Maravilhas, e é um templo gigantesco e com uma arquitetura extremamente sofisticada em honra ali ao deus Amon, e que vai ser também, como eu disse, o complexo mortuário, né, ou seja, onde ela vai ser sepultada e para onde ela também vai trazer o sarcófago do seu pai, o Tutmós I. Além desse templo mortuário, ela também ergueu novos monumentos ali dentro do complexo de Karnak, que é uma das construções egípcias mais fantásticas, né, e que habita o imaginário da humanidade desde a antiguidade, né, os gregos e romanos eram fascinados por ele também, e talvez só perca em termos de monumentalidade, por assim dizer, para as grandes pirâmides. Mas enfim, são várias as construções monumentais ordenadas por ela ali, e também tem outro aspecto que é muito importante destacar, que foram os seus feitos comerciais. Ela foi extremamente celebrada ainda no seu próprio tempo, principalmente por uma grande expedição comercial que ela liderou, que foi a expedição à região de Punt, que na verdade ninguém sabe muito bem hoje em dia onde exatamente que é esse lugar. Mas o fato é que era uma região muito conhecida pela produção de incenso, que tinha um valor muito alto naquele contexto, e as inscrições sobre essa expedição dizem também que de lá vieram pedras preciosas, peles de animais, né, macacos, plantas tropicais, e até árvores de incenso, não só o incenso colhido, mas árvores de incenso que foram plantados em algumas regiões do Egito. E, inclusive, a gente pode encontrar até hoje raízes dessas árvores de incenso que foram plantadas ali na frente do templo mortuário dela, o Djeser-Djeseru, né, Maravilha das Maravilhas. E para combinar com esses feitos, né, absolutamente épicos, assim, ela tinha vários nomes, vários títulos grandiloquentes, né, como não era incomum entre os faraós, como, por exemplo, Maat Kahé, que significa a harmonia ou a verdade da vitalidade de Ra, o deus Sol, né? E outro título especialmente interessante dela é A-Horus, né? O deus Horus, geralmente masculino, mas ela era chamada de A-Horus, de ouro fino, né? Ou de Electrum, que é uma liga metálica, né? De ouro e prata que valia mais que o ouro puro, inclusive, nesse período. E esse feminino, né? A Horus e vários outros títulos que são passados para o feminino também durante o período de reinado dela, é nesse detalhe que a história dela fica ainda mais interessante e complexa. Porque, como eu já disse, né, ou se eu não disse, acho que já está suficientemente explícito nesse ponto, a regra, né, o costume, a tradição, o esperado, a ordem natural, por assim dizer, era que o faraó, homem, passasse o posto para o seu filho homem. É verdade que outras mulheres governaram o Egito antes da Hatshepsut, né, mas na qualidade geralmente de regentes ou às vezes por períodos muito curtos dentro de um momento de crise ou de instabilidade. E esse não era o caso da Hatshepsut, né? Ela governou num período bastante estável e por um longo período de tempo e com autoridade total de faraó, né? Então, nesse sentido, é um caso bastante excepcional. E isso não se deu de forma assim, automática, fácil, né? De bandeja para Hatshepsut, logicamente. Ela precisou, ao longo do seu reinado, se afirmar o tempo inteiro, né? E conquistar a legitimidade ali da sua posição. E ela conquistou essa legitimidade, de certa forma, na prática, né? Fazendo esses grandes feitos que eu comentei, mas ela buscou também simbolicamente afirmar sua legitimidade de formas importantes, também muito interessantes. Uma delas foi algo que eu comentei lá no início do vídeo, que é que ela aparece geralmente representada como um faraó, masculino mesmo, com barba cerimonial, que era comum entre os faraós homens, e em alguns textos ela é referida como o faraó mesmo, no masculino. Então, apesar de ser a principal entre as nobres mulheres, né, como diz o nome dela, ela se apresentou de fato algumas vezes como o faraó, mantendo, né, dessa forma a tradição, né, e evitando
que o fato de ser uma mulher no poder pudesse ser visto como uma perturbação da ordem cósmica, por assim dizer, né, de Ma'at, né, do princípio ordenador que rege a harmonia ali do Egito e do cosmos. Os egípcios eram muito preocupados em manter, né, essa harmonia, essa tradição, essas coisas no lugar, né? Então, talvez para evitar essa suspeita e essa interpretação de que ela, sendo uma mulher ocupando um cargo tradicionalmente masculino, pudesse ser uma perturbação da ordem, ela aceitava, né, ou às vezes até pedia para ser representada como um faraó masculino. Mas outra coisa também que ajudou bastante ela a se livrar dessa queixa, né, essa acusação de estar perturbando a ordem cósmica, foi ser associada diretamente a uma história cósmica divina, que é que ela teria sido concebida diretamente por um deus, que é Amon, né? O deus mais importante ali no período, no panteão egípcio, né? Geralmente na forma Amun-Ra, né? Que combina Amon, que originalmente era um deus associado aos ventos e tal, ao Ra, né, que é o deus solar talvez mais antigo. Então, segundo algumas inscrições ali dos tempos de Hatshepsut, o pai dela, né, Tutmos I, teria sido uma encarnação ou teria incorporado em determinado momento o deus Amon, e esse deus teria tido ali relações sexuais com a sua mãe, humana mesmo, e dessas relações teria nascido Hatshepsut, portanto, filha direta de Amon. Então, enfim, né, por meio de todo esse trabalho simbólico, né, que não necessariamente é consciente, não estou dizendo aqui que Hatshepsut foi assim maquiavélica ao criar essas histórias, talvez ela acreditasse de fato, né, que era filha do deus, mas de qualquer forma esse enriquecimento de si mesma, né, simbólico, e os seus feitos concretos, práticos ali, políticos e econômicos, garantiram estabilidade ao longo do seu reino ali, e ela morreu provavelmente de causas naturais, ao que parece, depois de reinar durante 22 anos, que é um período de reinado bastante longo, relativamente longo, se comparado com vários outros faraós. E, portanto, a gente tem, então, essa história, né, bastante excepcional, assim, de uma mulher governar com muito sucesso e de forma bastante estável por muitos anos nessa história do Egito Antigo, que é dominada geralmente por figuras masculinas, né? E talvez exatamente para que essa excepcionalidade não se repetisse ao longo da história do Egito, poucos anos depois da sua morte, como eu antecipei lá no início do vídeo, uma verdadeira campanha vai ser lançada mesmo para apagar a Hatshepsut da dinastia dos Tutmosis. Então a gente tem representações dela no próprio templo mortuário dela que estão apagadas, né, estão destruídas. A gente encontra o nome dela, né, que geralmente é inscrito em cartuchos, que são essas formas que vocês estão vendo aí na tela, o nome dela apagado desses cartuchos, e dessa forma a dinastia ficaria como tendo sido Tutmosis I, Tutmosis II e Tutmosis III, né, que havia sido corregente com Hatshepsut. Mas se você apaga a Hatshepsut da história, realmente é Tutmosis de 1 a 3, né, sem nenhuma interrupção aí por regentes femininas. É claro que quem realizou esse apagamento não deixou registrado por escrito, né, por que fez isso, mas realmente a maioria dos egiptólogos hoje tem como principal hipótese essa questão, né, de que realmente a tradição do faraó masculino deveria prevalecer, e esses casos excepcionais, né, de mulheres no lugar do faraó não deveriam se tornar jamais a regra, e para garantir isso seria importante aí não deixar nenhum precedente muito expressivo, como foi, né, a Hatshepsut, para que outras faraoas, né, para que outras mulheres rei, mulheres faraó, acabassem assumindo essa posição tradicionalmente masculina, né? Mas enfim, vocês já conheciam aí a Hatshepsut, né? Comentem aí o que vocês já sabiam, o que vocês sabem, outras ideias que vocês têm sobre esse apagamento dela, talvez outras hipóteses. E é isso, muito obrigado como sempre por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!